Bom dia, galerinha. Nós estamos dando início a mais uma aula de prole, né? Produção e leitura. E eu quero te pedir para pegar agora o seu módulo 2 e abrir comigo na página 77. Hoje nós vamos registrar e recontar um conto popular. Mas antes nós precisamos relembrar o significado de conto popular. Nós fizemos a interpretação de um conto popular essa semana, então nós vamos relembrar o que significa conto popular. Bem, conto popular é uma narrativa, ou seja, uma história contada por alguém que busca transmitir um ensinamento. Então, conto popular é uma história contada pelo povo, por alguém, e o objetivo dessa história é ensinar alguma coisa, trazer um ensinamento. E o conto que nós lemos essa semana, na nossa interpretação de texto, foi o conto que começa lá na página 52. Então eu vou te pedir agora para deixar um pouquinho a página 77 e nós vamos voltar lá para a página 52 para a gente relembrar esse conto. E aí sim, depois, nós vamos ver o que será feito na atividade. Combinado? Então vamos ler juntos esse conto para nós podermos relembrá-lo. O conto tem como título O Velho, o Menino e o Burro. E diz assim: um velho e um menino caminhavam contentes por uma estrada. Vinham da vila onde foram conversar com alguns amigos e estavam voltando para casa. Um burrinho seguia junto do velho e do menino, puxado pelo cabresto. Pelo caminho, toparam com dois homens que, ao mirarem o velho e o menino andando ao lado do burro, comentaram: assume isso, meu compadre. Não é um absurdo um burro fornido desse ser puxado pelo velho que vem caminhando em vez de montar no bicho? Se é, compadre. Cada coisa, viu? O velho e o menino ouviram o comentário e, assim que sumiram da vista dos homens, pararam. Então, o menino ajudou o velho a montar no burro. Satisfeitos, seguiram viagem, sendo que o velho ia acomodado no lombo do animal e o menino puxava o cabresto. Mais adiante, ao passar por uma casa onde a dona estava na janela, ouviram: marido, venha ver que doideira! O velho, no maior sossego, em cima do burrico, e o pobre do moleque caminhando a pé. Que folga! O velho olhou para o menino e o menino olhou para o velho. Longe da vista da mulher, o velho desceu do burro para que o menino trepasse na sela. Continuaram a viagem, agora um pouco preocupados. Não demorou muito, encontraram uma senhora com sua neta, que foi logo dizendo: que pouca vergonha! Um velho fracote andando a pé, enquanto um menino sacudido como o que vem em cima do burro. Onde o mundo vai parar, meu Deus? Vamos continuando, No mesmo instante, o velho subiu também no burro e seguiram os dois montados, silenciosos. Não demorou muito, encontraram o vigário e o sacristão. Nada satisfeito, o vigário comentou alto: misericórdia, que pecado! Pobrezinho do animal, tão frágil, tendo de levar duas pessoas desocupadas nas costas. É o fim dos tempos.
O sacristão concordou, acenando com a cabeça. Desanimados, velho e menino desceram do burro e saíram carregando o animal nas costas, pois acharam que assim o povo sossegaria. Que nada! As pessoas que passavam zombavam dos dois, dizendo: olhem só, 3 burros, um sendo carregado pelos outros 2. Quando enfim chegaram em casa, o velho se sentou para descansar. Pensando no dia, suspirou profundamente e disse para o neto: tudo isso é bom para a gente aprender. Aprender o quê, vô? Aprender essa lição, meu neto. Já é complicado demais pensar com a própria cabeça. Imagine pensar com a cabeça dos outros. Como já dizia, quem quer agradar a todos, por fim não agrada a ninguém. Bem, agora que nós já relembramos, o conto, nós percebemos aqui que essa história, essa narrativa, ela é contada por alguém. Então, o narrador dessa história é um narrador observador. Ele está de fora, como se estivesse observando tudo o que está acontecendo, mas ele não faz parte da história. Ele está apenas contando os fatos. E a gente percebe nessa história aqui, nessa narrativa, a presença de muitos personagens. Isso é uma marca do conto. O conto ele apresenta muitos personagens, Tem os principais e tem os secundários. O conto apresenta um espaço, onde é que está acontecendo. Geralmente ele apresenta um tempo em que a história acontece, mas não é obrigatório a presença do espaço e do tempo. E o conto apresenta também sinais de pontuação que marcam a fala dos personagens, como é o caso dos 2 pontos e do travessão. Todas as vezes que aparece o travessão, esse travessão indica que alguém está falando no texto. Então, o travessão ele indica a fala do personagem. Os 2 pontos anunciam que alguém vai falar. E o travessão indica a fala. São sinais de pontuação marcantes no conto. Ok? Bem, agora nós vamos voltar lá para a página 77 para que nós possamos ver qual é a atividade de hoje. O que você vai precisar fazer? Então vem comigo, olha. Deixa eu ajustar aqui novamente para que você consiga ler junto comigo o que será feito hoje na nossa aula de produção de texto. Nesse capítulo, você conheceu contos populares, não é isso? Nós acabamos de ler um conto popular. Para manter viva a oralidade e a contação de histórias, você vai, vou destacar aqui. O que você vai fazer? Você vai pedir a algum familiar ou conhecido que lhe conte um conto popular, para que você o registre. Depois, você vai, segunda parte da atividade, você vai recontar esse conto. Só que não será para os colegas, infelizmente. Você vai recontar esse conto no seu caderno de português. Ok? Então, olha, vamos passo a passo do que você vai fazer. Para planejar o conto popular, primeiro, você vai pensar em algum familiar ou conhecido que possa lhe narrar um conto popular. Você vai pedir alguém na sua casa, para que conte para você um conto popular, uma narrativa que traz um ensinamento no final. Solicite à pessoa que narre a você um conto popular brasileiro ou estrangeiro. Então serve qualquer conto popular, ok? Providencie lápis e papel para registrar o conto por escrito. Agora sim, vamos colocar em prática. Vamos lá.
Ouça o conto com atenção e, anote-o conforme for ouvindo. Então, a primeira etapa da nossa produção de texto será um rascunho. Do jeitinho que você for ouvindo o conto, você vai anotando, para que você não se esqueça de nenhum detalhe. Então, vai registrando tudo enquanto a pessoa for contando para você. Se necessário, solicite à pessoa que aguarde um pouco, até você terminar de anotar, para depois ela continuar a história. Sabe, às vezes ela vai contando para você e você não está conseguindo acompanhar para anotar os detalhes. Então pede para a pessoa, espera um pouquinho, deixa eu anotar aqui. E aí ela dá uma paradinha enquanto você anota. Lembrando, essa primeira parte é um rascunho, ok? Não é a história definitiva. Então você vai anotando aquilo que você vai ouvindo. E se você perceber que a pessoa está indo rápido demais, pede a ela para te esperar um pouquinho enquanto você termina de anotar. Ok? Bem, ao final, agradeça a pessoa. E agora vem a segunda parte, E escreva novamente a história, agora numa versão definitiva. Agora você vai pegar esse rascunho e vai passá-lo a limpo no seu caderno de português, arrumando esse texto, colocando letras maiúsculas aonde são necessários, fazendo parágrafo, colocando a pontuação. Você vai organizar aquela anotação que você fez enquanto você estava ouvindo a pessoa contar. Você vai arrumar a sua história, arrumar o seu texto. Então, aqui nessa primeira parte, pode ser feito em qualquer folha que você tiver aí na sua casa. Essa segunda parte, você vai fazer no caderno de português, ok? Terceiro, procure manter em seu texto estes elementos do conto popular. Olha, quais são os elementos que precisam ter no seu texto? Tem que ter personagens, né? Esses personagens podem ser protagonistas. Quem são os protagonistas? São os personagens principais. E também personagens secundários, aqueles que não são tão importantes, mas estão lá na história, ok? O seu texto precisa ter um narrador, que geralmente é um narrador observador. A marca de um conto popular é que nele o narrador ele costuma ser observador. Ele normalmente não participa da história, ele fica de fora, né, como se estivesse observando, só contando aquilo que ele está vendo. Tempo e espaço, ou seja, em que momento essa história acontece? É de manhã, é de tarde, é de noite, né? Foi um fim de semana? E em que espaço? Qual é o lugar que acontece essa história? Sendo que isso não precisa ser definido com exatidão, você não precisa detalhar nos mínimos detalhes, né? Você pode apenas mencionar, foi de manhã, né? Ou foi num fim de tarde, né? Numa fazenda, numa lagoa, numa praia. Não precisa dar detalhes, definir com exatidão esses dois elementos do conto. E por fim, você vai registrar o ensinamento desse conto. Afinal, um conto popular tem o objetivo de trazer um ensinamento. Qual é a lição que pode ser transmitida através desse conto que foi contado a você? E aqui na quarta, no quarto passo, pede exatamente o seguinte. Eu vou te pedir para prestar bastante atenção para eu te esclarecer o que significa isso aqui, olha. Insira verbos de enunciação e também os sinais de pontuação necessários para introduzir as falas dos personagens. Nós acabamos de ler lá o conto do burro, né, com o velho e o menino. E nós vimos lá, eu mostrei para vocês, que tem dois sinais de pontuação que são marcantes no conto, que são os dois pontos e o travessão.
Esses dois sinais de pontuação, eles introduzem as falas dos personagens. Todas as vezes que vai aparecer no conto a fala de um personagem, antes dessa fala precisa ter 2 pontos e travessão. Então, esses são os sinais de pontuação que costumam aparecer num conto. Então, o conto que você vai escrever, você vai precisar inserir esses sinais de pontuação, 2 pontos e travessão antes da fala dos personagens, ok? Mas o que seria, tia Verônica, verbos de enunciação? Vamos voltar lá um pouquinho no conto que nós lemos para eu te mostrar o que são verbos de enunciação. Então aqui, ó, já no iniciozinho, a gente já consegue encontrar verbos de enunciação. Primeiro, deixa eu te dizer o que significa verbo de enunciação. São verbos que anunciam a fala de um personagem. Vou repetir. Verbos de enunciação são verbos que anunciam a fala de um personagem. Então, vamos encontrar aqui, olha, a fala de um personagem. A fala de um personagem sempre está iniciada com um travessão. Então, você achou um travessão no texto, você já sabe que aquela frase ali é a fala de um personagem, porque o travessão, ele indica que o personagem está falando. Então, aqui eu tenho a fala de um personagem. Antes dessa fala, eu tenho, ó, vou voltar aqui, ó, eu tenho a fala aqui. Antes dessa fala, eu tenho um verbo. Eu vou destacar aqui esse verbo, ó. Comentaram. É o verbo comentar. Quando eu digo comentaram, eu estou anunciando que alguém vai comentar alguma coisa. Então, esse é um verbo de enunciação, pois ele está anunciando que alguém vai falar, que alguém vai comentar. Ele anuncia a fala do personagem. Alguns personagens comentaram alguma coisa. Verbo de enunciação. Vamos encontrar outro exemplo de verbo de enunciação? Ó, vou para outra página, ó, para a gente encontrar na outra página agora. Aqui nós temos, ó, outra fala de personagem. Como que eu sei, tia Verônica, que aqui eu tenho a fala de um personagem? Porque eu tenho a presença do travessão. O travessão indica a fala do personagem. Então, aqui, ó, antes da fala do personagem, eu tenho um verbo. É o verbo dizendo. Esse verbo é o verbo dizer. E ele está anunciando a fala de um personagem. Quando eu digo dizendo, eu estou anunciando que alguém vai dizer alguma coisa. Então, se ele anuncia a fala de um personagem, ele é um verbo de enunciação. Entendido? Então, um verbo de enunciação, ele costuma vir antes da fala do personagem, anunciando que o personagem vai falar. Então, eu tenho como exemplos de verbo de enunciação: falar, perguntar, dizer, responder, comentar. São verbos que anunciam a fala de um personagem. Ó, aqui nós temos outro, ó, na outra página. Aqui é a fala de um personagem. Como é que eu sei? Pelo travessão. Então, aqui, ó, antes dele eu acho um verbo, ó. Comentou, é o verbo comentar. Esse verbo comentou é um verbo de enunciação. Por quê? Porque ele está anunciando que alguém vai falar alguma coisa. Deu para você compreender o que é um verbo de enunciação? São verbos que anunciam a fala de um personagem. Então, é isso que pede para você fazer no quarto passo aqui, ó. Lá da página 77, ó, vamos voltar na página 77. Espera aí só um pouquinho para eu ver o que eu colocar aqui. Na página 77. Eita, por que não tá indo? Acho que agora vai, espera aí.
Peraí, eu vou assim porque eu não estou conseguindo digitar a página, não está aceitando a página aqui. Então, nós vamos passando até a gente chegar lá na página 77. Então, vem comigo, ó. Vamos lá. Vamos dar um passeio até a página 77. Você já abriu aí no seu? Eu já estou chegando aqui no meu. Falta pouquinho. Pronto, chegamos. Aqui, ó, no quarto passo, pede exatamente isso, para você inserir no seu conto verbos de enunciação. Falou, disse, comentou, respondeu, verbos que anunciam que algum personagem vai falar. E os sinais de pontuação que anunciam a fala do personagem. 2 pontos, travessão, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Capriche, escolha alguém que seja bom de história para te contar um conto aí, ó, bem legal. Não se esqueça de registrar o ensinamento no final desse conto, ok? Bom trabalho!